Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nessa quinta-feira, peçamos a Deus que derrame em nós o espírito de sabedoria para que sejamos conduzidos a Jesus, vosso Filho, e conduzamos a Ele o nosso próximo. Então, a primeira leitura está em Apocalipse, capítulo 21, versículo 9 a 14. Apocalipse, capítulo 21, versículo 9 a 14. Um anjo falou comigo e disse: Vem, vou mostrar-te a noiva, a esposa do cordeiro. Então me levou um espírito a uma montanha grande e alta. Mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, descendo do céu de junto de Deus, brilhando com a glória de Deus. Seu brilho era como de uma pedra preciosíssima, como o brilho de um jaspe cristalino. Estava cercada por uma muralha maciça e alta, com 12 portas. Sobre as portas estavam 12 anjos, e nas portas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. Havia 3 portas do lado do oriente, 3 portas do lado do norte, 3 portas do lado sul e 3 portas do lado do ocidente. A muralha da cidade tinha 12 alicerces, e sobre elas estavam escritos os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Então aqui, essa primeira leitura fala justamente sobre a Nova Jerusalém, né? E aqui a leitura, né, do Apocalipse de São João diz: a muralha da cidade tinha 12 alicerces, e sobre elas estavam escritos os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Então aqui a gente vê, né, o Antigo Testamento aqui sendo representado pelos 12, pela muralha maciça, né, pelas 12 portas, né, onde cada porta estava escrito os nomes das 12 tribos de Israel, né, e o Novo Testamento também sendo representado, né, pela muralha da cidade, que, através dos 12 alicerces, né, e ali estava escrito também os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro, tá certo? E agora falando do Evangelho, hoje ele está em João capítulo 1, versículo 45 a 51. João capítulo 1, versículo 45 a 51. Naquele tempo, Filipe achou Natanael e disse-lhe: Havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: Vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: Eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: De onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: Antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe: Porque te vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. Disse-lhe: na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Então, o evangelho de hoje se insere no contexto do chamado dos primeiros discípulos, né? Do capítulo 1, versículo 35 a 51. Então, a vocação de cada um nasce primeiramente do chamado de Jesus: vinde ver. Versículo 39. Em seguida, a vocação passa pela condução de uma pessoa a Jesus por outra que já se fez discípula. Trata-se do testemunho. João Batista apresenta 2 dos seus a Jesus, do versículo 35 a 39. André testemunha: encontramos o Messias, e conduz Pedro a Jesus, do versículo 40 a 42. Filipe foi encontrado por Jesus. Filipe foi a Natanael proclamando ter encontrado aquele prometido pela lei e pelos profetas. Natanael não acredita, infelizmente, envolvido pelo preconceito contra os nazarenos. Filipe, com as mesmas palavras de Jesus aos 2 primeiros, vem ver, conduz Natanael até Jesus. Natanael se surpreende, porque Jesus já o conhece. Conhece seu interior, seus preconceitos. Estava sob a figueira, símbolo de Israel. Estava ainda envolto não apenas pelo preconceito, mas pela tradição religiosa oficial de Israel, promovida pelos fariseus, espalhados sobretudo pelo norte de Israel, da Galileia. Nisto, Natanael abandona o que é antigo e abraça o novo. Diante de Jesus, transfigura-se e confessa Jesus como mestre, filho de Deus e rei, e Messias, o Messias. Jesus promete a Natanael que coisas maiores ele verá.
e amplia a promessa aos discípulos. Ele amplia a promessa aos discípulos todos. Vereis o céu aberto. Então, o discípulo fiel verá a glória de Jesus com ele, e com ele será glorificado. Então, o discípulo, a semelhança de São Bartolomeu, Natanael, pela sua fidelidade a Jesus e não temendo a perseguição, a provação e a morte, abraça a plenitude da vocação, desde o sofrimento até a participação na glória de Jesus, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, sexta-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.